Olá, pessoal do Goiás, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso do Sul. A nossa live está no ar com o tema Portal da Transparência, com foco nas dúvidas mais recorrentes. E para a entrevista de hoje, o nosso convidado é o Barnabé, responsável aí pela empresa Núcleo, Consultoria e Transparência. Boa tarde, Barnabé. Boa tarde. Boa tarde também a todos os colaboradores da Núcleo que estão acompanhando a nossa live e, claro, também aos colaboradores da Megasoft. E para você que está chegando agora, a nossa live está sendo transmitida simultaneamente pelo YouTube, Facebook e Instagram. Se você estiver usando pelo Instagram, deixe aí o seu celular já na horizontal, tá bom? Para acompanhar. E, claro, deixe o seu oi aí, informe de onde você está falando, tá bom? E, claro, participe, tá? Já deixa aí no comentário qual é a sua dúvida. Afinal, se você está nos acompanhando aí há um tempo, toda terça e quinta tem live. E a live de hoje ela é especial, porque foi sugestão aí dos nossos clientes. Desde o tema até o horário, que é às 4 horas, tá bom? Então, vai chegando. O pessoal do Goiás, que teve fiscalização recentemente, comenta aí o que vocês acharam da nota que vocês receberam em relação à nota anterior, tá bom? Já tô vendo gente chegando aqui, ó, a Luziânia, né, o Jander, o Antônio, o Samuel, muito bem. Vamos deixando o oi, informando de onde vocês estão falando. Muito bem. Tem o pessoal do Departamento de Compras de Licitação lá de Séries, o Matheus também, né, Moraes. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar a nossa live. E para começar, eu estou aqui ó, com a lista de todas as perguntas que os nossos clientes fizeram essa semana. E a primeira delas vai ser lançada agora para o Barnabé. Todos nós sabemos que é competência dos tribunais de contas fiscalizar o cumprimento das normas que regem o portal da transparência. Desde a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 131, que é a da Transparência, a Lei Complementar 156, a Lei Federal 2527 e a Lei Federal 13.460. E que é comum, né, que todos os anos esses tribunais fiscalizem e façam essa verificação para garantir que os poderes executivo e legislativo cumpram com essa legislação. Um exemplo claro disso é que recentemente nós tivemos a avaliação aqui pelo TCMGO Goiás, né, que foi executada no período de setembro de 2019 a fevereiro de 2020. E dessa fiscalização aí surgiu o ranking da transparência. Aí vem a pergunta, tendo ciência dessas fiscalizações, o que o município ou órgão deve fazer quando notificado após uma fiscalização no portal da transparência? Primeiramente, eu queria, em nome da Nucleogov, cumprimentar você primeiramente, Cris, e todos os colaboradores da Megasoft e agradecer pelo convite. E eu espero aí atingir todas as expectativas e tirar todas as dúvidas de todos os gestores, todos os interessados na ação de transparência. Para responder essa pergunta, então, é importante primeiramente entender algumas informações. A INCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que tem como integrante a Associação dos Tribunais de Conta, todos os ministérios públicos e a Controladoria Geral da União, ela, por intermédio da Tricom, criou uma resolução que ela tem como objetivo especificar mais detalhes técnicos quanto à padronização dessas avaliações. Antigamente, cada instituição avaliava os portais de uma forma, com uma metodologia diferente. Então, para padronizar, foi criada essa resolução da Tricom e foram feitas várias reuniões na INCRA. Além de especificar essas informações, a resolução 009 de 2018 da Tricom também trata de boas práticas de transparência e define pontuação e prioridade de cada item. Outra pergunta que é importante ser respondida é se todos os tribunais aderiram à resolução completamente. Então, como a Megasoft e tanto a Nucleogov também tem clientes em Tocantins, Goiás,
Mato Grosso do Sul, Maranhão e a Nucleop também tem cliente em Minas e Alagoas, nem todos os tribunais de contas aderiram completamente a essa resolução, porque ela também não é obrigatória, é em caráter sugestivo, e algumas criam os rankings, outras só fazem avaliações internas, algumas não fazem avaliações de todos os itens. A própria CGU, ela tem a Escala Brasil Transparente, que faz uma avaliação esporádica, não em todos os municípios, e avalia principalmente só os itens da transparência passiva. E o que o município deve fazer quando recebe uma notificação? Então, primeiro, tem que entender qual tipo de notificação, tanto o Tribunal de Contas ou o Ministério Público pode notificar o município sobre atendimento ou não atendimento da transparência. Então, o primeiro passo é identificar todos os itens que não foram atendidos, corrigir todos esses itens relacionados como não atendidos e elaborar uma resposta ao órgão. Nos casos de municípios, de prefeituras, câmaras ou outros órgãos que tenham uma assessoria de transparência, eles podem procurar essa empresa para tanto auxiliar na identificação e correção desses itens não atendidos, quanto também para elaborar um parecer técnico que pode ser anexado a essa resposta do órgão. Então, e para finalizar, tem um outro tipo de notificação, que ela é um pouco mais complexa e tem que ser bem estudada, que são as propostas de termo de ajuste de conduta, que são os famosos TAC, que os Ministérios Públicos têm utilizado frequentemente. E, nesses casos, aí é preciso uma avaliação mais detalhada dos itens, porque existem mais consequências do não atendimento da transparência. Muito bem. O pessoal está nos ouvindo bem? Vamos receber o feedback do pessoal que está nos assistindo. Acabamos de fazer a primeira pergunta aí, que é relacionada ao que deve ser feito, então, quando há fiscalização no portal de transparência aí do município, né? Vi que já tem aqui a Simone, Giovanni, o pessoal Leonardo Faria, Caroline Mello, pessoal, a gente está aguardando o feedback de vocês em relação ao áudio, tá bom? Vamos então para a segunda pergunta. Agora que a gente já sabe o que o município tem que fazer quando ele é fiscalizado, a segunda pergunta é o seguinte: os tribunais de contas do Brasil, no âmbito aí de suas jurisdições e competências, eles se comprometem a cumprir e a fiscalizar o cumprimento de alguns requisitos e critérios mínimos a serem fiscalizados nos portais de transparência de todos os poderes, órgãos e entidades que são submetidos ao seu controle, inclusive o próprio Tribunal de Contas. Uma dúvida que o pessoal costuma ter em relação a esses requisitos é o que deve conter no seu portal de transparência, né? Sendo prefeitura, legislativa e a Câmara ou Previdência, como saber quais são esses requisitos? Então, todos esses requisitos, é importante lembrar que eles sempre são oriundos de principalmente de alguma legislação federal. Então, da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Transparência, Lei de Acesso à Informação, agora a mais recente, que é a Lei de Ouvidoria e Proteção ao Usuário. Então, hoje, a resolução da Tricom, ela é a proposição com a descrição mais completa e também mais aceita pelos órgãos fiscalizadores, os órgãos de controle externo. Então, por isso, a gente sempre sugere como base o atendimento dos critérios dessa resolução. E essa resolução também, ela tem matrizes específicas que facilitam essa avaliação. Então, tem a matriz para o legislativo, a matriz para o executivo, para o judiciário e também para os próprios tribunais de contas. Muito bem. Então, a gente sabe que tem que ser feito com a fiscalização, com os critérios mínimos. Vamos, então, para a próxima pergunta. Agora que a gente sabe quais são esses critérios mínimos e saber onde recorrer, no caso do legislativo, do executivo, verificar em qual local eles devem olhar para verificar quais são esses requisitos mínimos, vamos falar então sobre os responsáveis pelo gerenciamento dessas informações no portal da transparência. Deve existir um documento formal nomeando essa pessoa ou grupo de pessoas? Como que a Núcleo orienta os clientes quanto a essa organização?
Ó, como a transparência é dividida entre passiva e ativa, né? Ativa são todas as informações que devem ser publicadas já de forma automática no portal, e a passiva são todas aquelas informações que o cidadão tem direito a acesso, mas não é tecnicamente possível divulgá-las completamente no portal de forma proativa. Então, é onde o cidadão utiliza do SIC, por exemplo, para fazer essa solicitação, e o responsável pelo SIC, ele deve sim ter algum documento de nomeação, e além disso ter divulgado no próprio portal do SIC eletrônico o nome desse servidor. Então pode ser utilizado um decreto, o ideal não é um decreto, mas pode ser utilizado uma portaria também. E na transparência ativa, então tem duas situações. A primeira são os responsáveis pela alimentação e o responsável pela fiscalização. Então, na alimentação, o que a gente sempre sugere é que cada departamento, cada secretaria sejam responsáveis pelos critérios, pelos itens que concernentes à sua pasta. Existem situações em municípios menores ou câmaras que acaba sendo uma pessoa só responsável por tudo, né, devidamente, muito também por falta de servidor e por uma equipe mais reduzida, mas o ideal é que seja um por departamento. E além dos responsáveis pela alimentação, também tem o responsável pela fiscalização e pela manutenção, pela manutenção da boa alimentação do portal. Então, garantir essa correta alimentação, que é o controle interno. Ele que faz esse controle, ele que é o responsável por garantir que o portal esteja com informações corretas, no tempo, na periodicidade correta, e dessa forma o controle interno tendo essa responsabilidade, e não cabe a ele nenhum tipo de alimentação. Nenhum tipo de alimentação, é importante que o controle interno não puxe essa responsabilidade. Muito bem. E aproveitando um pouco do que você está falando sobre os responsáveis do portal da transparência, antes de ir para a próxima pergunta, eu gostaria de comentar sobre esse assunto. Você que está assumindo ou que é o responsável pelo portal da transparência, a primeira coisa que você precisa fazer é ter ciência de quais ferramentas vocês utilizam que fornecem essas informações de transparência do seu município. Por exemplo, eu acompanho aqui muito da diligência, do portal da transparência aqui na empresa, e eu vejo muito isso acontecendo. Por exemplo, há clientes nossos, Megasoft, que utiliza por completo a ferramenta de transparência da Mega. E há clientes que usam ferramenta da Megasoft, do portal, mais a Núcleo Gov, né, a assessoria. E tem muitos clientes nossos que utilizam o site oficial do órgão. E dentro desse site, essas empresas costumam fornecer, por exemplo, o módulo de publicação de documentos. E aí os nossos clientes optam por usar esse módulo de publicação de documentos para publicar licitações, contratos, legislação. E isso pode ser feito, não tem problema, desde que vocês, clientes, né, tenham ciência de que existem essas duas ferramentas que fornecem informações de transparência para vocês, que essas ferramentas atendam aos requisitos, aos critérios mínimos que são exigidos aí com relação à transparência, e que essas ferramentas, elas têm uma configuração sincronizada. Por exemplo, eu vejo muito isso na prática. O cliente utiliza o modo de publicação do site, de documentos, para publicar a licitação, só que utiliza também a ferramenta da Megasoft do portal, porque essas empresas, normalmente, elas só fornecem o módulo de publicação de documentos. A parte de receitas, despesas, obras, patrimônio, diárias, folha, tudo o cliente acaba utilizando a ferramenta da Mega, que é completa nesse sentido. E aí, o cliente esquece de desmarcar essa opção dentro da ferramenta do portal da Mega, no caso da licitação. Uma vez que ele está usando a licitação de uma outra ferramenta e está com a licitação da ferramenta da Megasoft no ar, né?
Então, o importante é vocês saberem que essas configurações, elas precisam serem feitas com atenção para evitar certos tipos de problema, como vamos fazer a fiscalização, aí o pessoal não sabe se olha a licitação do que está lá no link do site oficial ou se olha o link da licitação que está dentro do portal de transparência da Mega, né? Então, ter essa consciência de que você está usando ferramentas distintas, fazer a configuração correta. Aqui na Megasoft, quando a gente libera o portal da transparência, nós fornecemos aí o treinamento para os responsáveis, para que vocês possam fazer essa configuração. Então, se você está nos assistindo agora e tem essa dificuldade, não foi passado, se não ficou claro para você como deve ser feito, entre em contato com o nosso suporte, que nós vamos orientar como essa configuração deve ser feita, tá bom? E uma coisa também que eu observo bastante ainda nesse ponto, é que assim, se você vai usar a licitação de uma outra ferramenta que não é do sistema da Mega, é do site, por exemplo, aí a pessoa coloca lá no site a licitação e na ferramenta da Megasoft tem um botão lá, Portal da Transparência. Aí quando a pessoa clica, ela vai direto para o portal da Transparência da Mega e lá tem todos os links de transparência. Para quem está acessando o site do órgão, tem a sensação de que são duas ferramentas diferentes, dois ambientes diferentes. E realmente são, mas eu sugiro a vocês, se vão usar mais de uma ferramenta, e eu vejo isso muito na configuração que a Núcleo faz para os clientes aí no site, coloca já todos os links dentro do site. Licitação, despesa, receita, diárias, porque aí, quando a pessoa clicar nas diárias, ela vai abrir a tela de diárias da Mega. Quando ela clicar na licitação, ela vai abrir a tela de licitação da ferramenta que você está utilizando. E aí dá aquela transparência, aquela sensação de um único ambiente para quem está acessando, né, Bernabé? Você concorda comigo? Concordo, isso é importantíssimo salientar sobre esse tema, porque para evitar essa duplicidade, então, muitas instituições são prejudicadas, até numa avaliação do Tribunal de Contas, quando tem uma duplicidade de modos, então tem dois links de licitação. Então, até como a Mega, a NúcleoGov também tem essa configuração de links e de ocultar ou não certo módulo, porque vários clientes utilizam algum módulo já direto pela Mega ou por outro sistema de gestão. Então, isso é importante ter muita atenção quanto a isso. Ainda nesse tema, Cleide, uma pequena confusão que às vezes acontece constantemente quanto às responsabilidades da Megasoft ou de qualquer outro sistema de gestão pública, que não é de responsabilidade dessas empresas a alimentação de informações ou a própria publicação de informação direta no portal. Então, isso sempre tem que ser de responsabilidade dos servidores, e mesmo a NúcleoGov, que fornece essa integração, que fornece essa assessoria específica em transparência, ela não tem responsabilidade, nem pode também, como a Megasoft, fazer essas publicações. Há situações, e bem específicas, e devido pelo nosso serviço de assessoria de transparência, que a equipe do nosso suporte acaba por publicar algumas informações do portal, porém isso é bem raro e somente quando os servidores responsáveis estão totalmente impossibilitados de realizar essas publicações. Exatamente. Então, uma vez que você é responsável pelo portal da transparência, você tem ciência de quais empresas você está trabalhando e que está fornecendo informações de transparência, ter a ciência da responsabilidade de cada uma dessas empresas é muito importante, até na hora de uma cobrança, né? Então, por exemplo, a Megasoft, ela fornece o sistema, nós realizamos o treinamento, nós atendemos os clientes, damos suporte ao uso dessa ferramenta, mas realmente, como você falou aí, a gente não alimenta pelo cliente, né? Nós orientamos como alimentar, né? Então, é muito importante ficar ciente a respeito disso, tá bom? E eu não estou vendo o pessoal participar com a gente já estou passando aqui algumas perguntas que o pessoal passou para a gente no meio da semana, mas cadê o pessoal fazendo pergunta?
Pergunta aí, galera, que tem gente aqui acompanhando da nossa equipe. Fala aí o que vocês acharam da última fiscalização que teve no Goiás. Pessoal do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, parece que não teve fiscalização recente, né? Parece, se eu não me engano, aí já tem um certo tempo que teve avaliação também de transparência. Mas fala aí o que vocês pensam a respeito desse tema, tá bom? Que a gente está acompanhando. Ok, então a gente entendeu aí quem são essas pessoas ou quem devem ser essas pessoas responsáveis pelo portal da transparência e que ela pode usar várias ferramentas desde que elas tenham ciência aí das atribuições de cada uma delas. Agora, nós vamos entrar numa pergunta que fala um pouco sobre o universo de informações que são disponibilizados dentro do portal da transparência. Nós temos dois grupos de informações. Nós temos um grupo de informações que nós falamos aqui dentro da empresa, que são informações que sobem automaticamente para o portal. E nós temos um grupo de informações que são publicadas manualmente e quase que exclusivamente para o portal da transparência. Só que essa pergunta relacionada ao manual, ao quase que exclusivamente para o portal, nós vamos fazer na próxima. Essa próxima pergunta agora, ela fala sobre as informações automáticas. E antes de entrar na pergunta, eu vou explicar um pouquinho o que eu estou querendo dizer com essas informações automáticas. Como o Bernadette falou, normalmente a orientação é que cada pessoa, uma pessoa de cada departamento, fique responsável por publicar informações dentro do portal. Isso é comum ser feito dentro, assim, na organização dos nossos clientes, porque boa parte dos conteúdos que vão para o portal da transparência são de contabilidade, folha, compras, né, licitação. Então, é comum que tenha, então, essas pessoas dentro desses departamentos. E essas pessoas executam atividades rotineiras, ali no dia a dia, que alimentam o sistema. Não só com o objetivo de publicação para o portal da transparência, mas como atividade de rotina do município e como até mesmo para prestar conta aos outros órgãos. Como no caso aqui do Goiás, a gente tem o Colário, né? O Colário de licitação, o Colário de folha. Então, o pessoal utiliza para publicar essas informações para irem para o Colário e automaticamente essas informações são aproveitadas e publicadas no portal, porque também são objetos de fiscalização e acompanhamento dentro do portal. Então, garante ao usuário essa produtividade no trabalho. Ele não precisa ficar, eu vou publicar informações para a prestação de contabilidade e vou ter que publicar a mesma informação para o portal da transparência. É um sistema único, é integrado, base de dados única, então existe esse aproveitamento dessa informação. Só que, mesmo a gente coletando essas informações de forma automática para o portal, parte desse conteúdo, aliás, todo esse conteúdo, ele é publicado manualmente em algum momento pelo usuário, seja da contabilidade, seja da licitação, como é o caso aí das licitações, contratos, dispensas, receitas, diárias, folha, tudo isso vai automático para o portal, mas em um momento ele é publicado manualmente. E a dúvida, então, agora, da próxima pergunta, está relacionada aos erros no conteúdo relacionado a essa publicação automática. Então, vamos lá, Bernadette. Quais os principais erros são cometidos pelos municípios quando publicam informações de servidores, por exemplo? É importante até primeiro explicar quando, por exemplo, no caso dos nossos clientes, ele utiliza a interface integrada da NucleoGov, mesmo assim, todas as informações são aproveitadas da alimentação feita dentro do MegaDM. Então, a forma com que é publicado ela precisa preciso ter muita atenção, é preciso publicar da forma correta para que na exibição do portal ele apareça da forma correta. Então, dentro da parte de recursos humanos, dos servidores, o que tem que ser publicado hoje? Então, é a relação dos servidores, a indicação do cargo e função desempenhada por cada servidor, a indicação da lotação, a indicação da remuneração nominal de cada servidor. Então, quanto a essa remuneração, tem um detalhe também que é bom explicar, quanto à diferenciação desses descontos. Então, até para não invadir a privacidade dos servidores,
ele deve ser exibido somente os descontos obrigatórios, aqueles descontos opcionais e pessoais, eles não devem ser exibidos. Então, outra informação que é importante ser publicada é a tabela de padrão remuneratório de todos os cargos e funções. Tem que ter a informação atualizada do ano da pesquisa e a informação do histórico dos últimos 3 anos. Esses 2 itens, principalmente a questão de informação atualizada do ano e do histórico dos últimos 3 anos, é muito interessante, que foi uma correção que a Tricom fez nessa nova resolução, porque o que acontecia? Às vezes o município, no ano atual, estava conseguindo atender a divulgar todas as informações desses itens, e há 3, 4 anos atrás estava incompleto. Às vezes foi uma troca de sistema, às vezes foi devido a uma troca de gestão, e por conta dessas informações desses anos anteriores, o município, a instituição era prejudicada e acabava perdendo essa pontuação. Então, nessa nova resolução, eles separaram isso aí. Então, facilita muito por essa avaliação separada. Então, se você hoje não atendeu a publicação dos últimos 3 anos, por exemplo, dos recursos humanos, você não vai perder a pontuação do que você publicou e da forma correta que foi divulgado no ano atual. Muito bem. E eu volto a falar sobre a questão de configuração, né? Dentro da ferramenta da Megasoft, eu acredito que da Núcleo também, existe N possibilidades de configuração com relação a essas informações no portal. Fiquem atentos a essas configurações, igual, por exemplo, na questão do salário dos servidores. Existe configuração para essa informação subir ou não no portal. Como que está essa configuração no seu município? Você tem ciência que existe essa configuração e como que ela está sendo aplicada? Então, ter essa consciência, né? Antes da gente ir para o próximo tópico aqui, tem uma pergunta, eu vou passar para você responder, Barnabé, é o seguinte: o que a lei fala sobre, o que fala a respeito do prazo de alimentação dos dados e atos administrativos no portal da transparência? Tipo, se é imediato, um dia e etc. Pois temos casos de prefeituras que os dados de hoje ou vai hoje mesmo, ou amanhã, ou daqui 3 dias, ou mais, né? Na Lei Complementar 131, que é a Lei de Transparência, ela cita essa taxa de atualização como em tempo real. Então, o que é esse tempo real? Tudo que foi publicado, tudo que foi executado hoje, por exemplo, você fez um empenho, um pagamento, hoje, ele deve estar publicado no portal até o dia seguinte, em 24 horas. Então, até amanhã tem que estar no portal. Então, esse é o prazo padrão determinado pela Lei de Transparência. O ideal mesmo, no ambiente perfeito, é isso ser automático, você divulgar e ser integrado na mesma hora para o portal. Mesmo quando ainda isso não é possível ser atendido, o atendimento mínimo são essas 24 horas. Ainda sobre a parte de servidores, um erro muito comum é alguns servidores faltarem a publicação de cargo ou a publicação de um valor em um ou outro servidor específico. Então, o pessoal tem que ter muita atenção quanto a isso. Exatamente. E ainda, aproveitando esse gancho aí da pergunta sobre a quantidade de dias para sincronização, vale ressaltar que isso também, pelo menos para aqueles que estão nos assistindo, que usam a ferramenta Megasoft de transparência, é configurado também. Então, se você quer que vá em tempo real, se você quer que vá de 2 em 2 dias, ou de mais um, né, de um dia, é configurado. Então, fique atento aí como está a configuração no seu município, tá bom? Eu vou aproveitar o gancho, antes de ir para o próximo tópico também, e fazer já uma outra pergunta, aproveitar que o pessoal está participando, e eu adoro que o pessoal participe. Vamos então para a Daniele Alves. Ela falou assim: Cleidiane, há fiscalizações do TCMGO que nos classificam em certos itens como irregular. Porém, o item que o órgão fiscalizador nos classificou como irregular está como documento/relatório publicado, ou seja, regular. O município de Campina Sul, cliente Megasoft, já passou por isso. A pergunta é:
há meios para se questionar junto ao fiscalizador sobre a irregularidade, que na prática não é irregularidade? Abraços, Daniele Alves, município de Campinaçu. Beijo, Daniele, obrigada pela participação, tá bom? E aí, Barnabé? Tá dizendo que eu estou irregular, mas eu não estou. O que eu devo fazer? A última avaliação que o Tribunal de Contas, por exemplo, de Goiás executou e até divulgou, eles tiveram mais atenção quanto à forma de comprovação do que não foi atendido. Então, várias dos municípios avaliados tiveram prints anexados à métrica detalhada, e nesses prints já mostram o que foi atendido ou não. Então, se você não concorda com o tipo de avaliação, com a forma, não concorda que foi atendido ou não, então você pode procurar o Ministério Público, o Tribunal de Contas, né, o Departamento de Licitação do Tribunal de Contas, que é o responsável por essas avaliações, e levar essa questão. Porém, até hoje nunca teve uma situação de uma correção, de uma avaliação. Então, existem muitos fatores que acabam não tendo a possibilidade de prova se foi publicada ou não a informação. Por quê? Quando é divulgado o ranking, já tem certo tempo que foi feita a avaliação. Então, a avaliação, por exemplo, ela foi feita no dia 20 de janeiro de 2020. Então, como o dado que você mostra hoje está publicado, não quer dizer que ele estava publicado no dia 20 de janeiro. Então, como você vai fazer a comprovação de que esse dado estava publicado? Então, vai fazer print todos os dias. Então, eu acho que é tecnicamente inviável fazer essa comprovação. E o Tribunal de Contas acaba não acatando nenhum tipo de questionamento quanto à avaliação e divulga o ranking. Mas isso mesmo, mais quanto à avaliação mesmo, ali é o ranking da transparência. Mas ali para colocar como item regular, já provavelmente tem uma revisão nesse sentido, né? Vamos focar aqui então no próximo item. Nós falamos sobre os erros cometidos nos servidores, vamos para as diárias. A diária, acho que dois dos erros que acabam sendo mais comuns na descrição. Então, o pessoal acaba colocando a descrição muito vaga, uma descrição que não detalha realmente o motivo da viagem, e isso acaba prejudicando a interpretação. E lembrando que o que é obrigatório divulgar nas diárias. Então, você tem que divulgar o nome do beneficiário, o cargo dele, o número de diárias usufruídas por afastamento. Então, se a pessoa ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, com o período desse afastamento, o motivo desse afastamento, o destino dessa viagem, e também deve ser publicada uma tabela de relação que explique os valores, o padrão dos valores de diária dentro por exemplo, com viagem dentro do estado, fora do país, o padrão por cargos. Então, essa tabela deve ser divulgada junto à listagem de diárias recebidas. E também tem os 2 itens de ter informação publicada, atualizada no ano atual, e outro que é o histórico dos últimos 3 anos de avaliação, dos últimos 3 anos de publicação. Muito bem. E contratos? Quais são os erros mais recorrentes aí na parte de contratos? Contratos e licitações acabam sendo onde acarreta mais problemas e mais dúvidas nas publicações. Então, nessa última avaliação do Tribunal de Contas, uma novidade foi a divulgação a exigência da divulgação do fiscal do contrato. Então, algo que não vinha sendo divulgado antes, não vinha sendo cobrado também anterior. Então, nos contratos, você tem que divulgar o contrato na íntegra, né, o anexo. O que acontece também muito, o pessoal reclama muito, eu fiz a licitação
eu enviei o contrato para o fornecedor que ganhou e ele não assinou, não veio no município para assinar e está atrasando, e por isso eu vou atrasar a publicação. O que a Nucleogov sugere sempre? Então, quando você tem um site que ele tem o domínio institucional, né, no caso de prefeituras .gov.br, e no caso do legislativo é .leg.br, então isso já torna o site como um canal oficial. Ele acaba se tornando como se fosse o mural do município. Então, tudo que é publicado lá já é prioritariamente interpretado como uma informação oficial. Então, quando não se tem o contrato assinado, eu sugiro, vai lá, anexa o contrato sem assinatura e, quando ele for assinado, escaneia, digitaliza o contrato e aí substitui esse documento pelo contrato assinado. Para quê? Para você não perder prazo. Então, eu acho que a maior dúvida e os maiores problemas são relacionados mesmo a isso, que é o problema que eles têm, que é uma consequência, que não é um problema que é causado pelo gestor, que é realmente os fornecedores, e acaba tendo esse problema para conseguir atender a legislação. Joia. E licitações? Quais são os erros que são mais cometidos aí? Isso, as licitações, então, eu acho que a gente tem que dividir ela hoje pelas dispensas e inexigibilidades, que são, tecnicamente, processos, também licitatórios, e as outras modalidades. Então, uma coisa que eu acho que o pessoal tem que dar muita atenção é quanto à publicação nas datas corretas. Então, por exemplo, o pregão, quando você for publicar o aviso do pregão, já atender a exigência da 8666, tem que divulgar isso 8 dias úteis antes da realização do certame, entender, o pessoal tem muitas dúvidas quanto, no colar eu não tenho que publicar tal documento. Então, o colar, ele tem um objetivo, né, que é informar o Tribunal de Contas, que é um órgão de controle externo das ações do município, e o Portal da Transparência tem um outro objetivo, que é o acesso do cidadão e a ferramenta de fiscalização do cidadão. Então, são objetivos diferentes, são informações, exigências diferentes. O pessoal acaba confundindo muito isso. O contrato hoje, a licitação hoje, ela tem que ser divulgada, o ideal é que seja divulgado o processo na íntegra, né, o que é exigido até até descrito dessa forma nessas métricas da Tricom. Então, é a íntegra dos editais da licitação, a íntegra das dispensas, íntegra das inexigibilidades, das atas de adesão. As atas de adesão acabam tendo muitas dúvidas, mas eu tenho que, quando eu aderir a uma ata de um outro município, eu tenho que divulgar todos os anexos e todas as informações dessa ata desse município. Não, o interessante é publicar só o edital e, a partir da informação da sua adesão, que é obrigatoriedade de publicação nessa ata de adesão. Então, depois dessas informações, fazer a divulgação do resultado com indicação do vencedor e de indicação do valor, do valor executado. É interessante também colocar o valor aproximado, né, principalmente em caso de pregões. Tem uma exigência específica dentro da licitação, que é uma ferramenta de pesquisa específica lá dentro, que permite fazer pesquisas dentro de conjunto de informações, possibilitando filtros diversos. Então, dando essa possibilidade dentro do portal de o usuário conseguir filtrar por modalidade, filtrar por descrição, por situação, por vencedor. Então, esse filtro ele deve ser bem completo. Tem que ter a possibilidade de gravação de relatórios. Como que é essa gravação de relatórios?
até na penúltima avaliação do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, eu acredito que ele se equivocou na hora de avaliar esse item, né, e acabou avaliando os relatórios de execução orçamentária e gestão fiscal, que na época não estava na métrica, e também só agora, nessa atual. E o que são esses relatórios? Essa possibilidade de, quando é listado as informações, por exemplo, das licitações, ele poder exportar essa listagem em um XLS, em um CSV, em algum formato que possibilita a sistemas externos ou a robôs conseguir ler e utilizar esses dados para fazer algum tipo de relatório ou comparações. Exatamente, que são os dados abertos aí, né, que eles tanto falam. E vale ressaltar, gente, ainda dentro desse tópico, volto a falar sobre a questão das configurações, tá? Quem utiliza a ferramenta Megasoft, utiliza a Núcleo, provavelmente também, a Núcleo também tem essa questão de configuração. Na parte de licitação, cada módulo, licitação, contrato, tem configurações específicas para a apresentação dessas informações. Então, valor estimado, por unidade, valor total da licitação. Então, esse tipo de informação, busquem saber, mas existem configurações. Então, ficar atento a esses critérios que são exigidos para atender todos com tranquilidade e com a certeza de que você tem conhecimento das configurações que são aplicadas aí no seu município. Tá bom? Antes de continuar, eu gostaria de falar ressaltar para vocês que a live está sendo transmitida simultaneamente no YouTube, Instagram e Facebook da Megasoft. Se você está nos assistindo pelo Instagram, tem aquela questão do tempo ali, talvez a gente estenda um pouco mais, aí você nos acompanha, tá bom? Faltam mais ou menos uns 15 minutos para encerrar pelo Insta, então pelo Instagram. Então vai lá e acompanha a gente pelo YouTube e pelo Facebook da Megasoft, tá? Para a gente continuar. Quem tiver dúvida também, pessoal, pode ir pontuando, a gente vai tentando encaixar aqui, tá? E acompanhamento de obras? Quais são as dúvidas nesse tópico? Nas obras hoje, lembrando que ela não tem nenhuma legislação específica que exige a publicação desse acompanhamento. Ele não é citado também nessa resolução da TRICOM, porém, às vezes já teve várias situações, tanto no estado de Tocantins e no estado de Goiás, que o Ministério Público ele solicitou já a divulgação em tempo real do acompanhamento das obras em andamento ou que já com processos iniciados dentro do Poder Executivo. Então, além dessas solicitações do Ministério Público, isso também é importante, eu sugiro, é muito bem visto como boas práticas de transparência. Então, lembrando que existem as divulgações, as publicações que são obrigatórias, mas isso não impede também a sua instituição de poder divulgar mais informações, de além disso, né? Isso é muito importante, isso tem bem visto pela sociedade, pelos órgãos controladores, e muitas vezes acaba também servindo como ferramentas para a própria gestão. Então, no acompanhamento de obras, é importante fazer uma descrição clara e detalhada da obra, é importante fazer a publicação das fotos, né, de todo esse acompanhamento da obra, da fase, de como está o andamento da obra, e a divulgação das empresas contratadas, com possível link para esses contratos, para solicitar para a população conseguir fazer essa fiscalização e auxiliar na fiscalização dessas obras, porque realmente esse portal ele pode ser utilizado como uma ferramenta também para o Poder Executivo ou Poder Legislativo, para auxiliar, por exemplo, na fiscalização de obras, que é uma grande dificuldade que o Poder Executivo hoje enfrenta. Muito bem. E patrimônio? O patrimônio, como o acompanhamento de obras também não é obrigatório, e ele às vezes é solicitado também pelo Ministério Público, e como patrimônio a gente tem o patrimônio móvel e o patrimônio imóvel, eu acho que a principal sugestão que eu dou quanto à divulgação desse patrimônio é fazer uma descrição clara e simplificada desse patrimônio.
Muito bem. Então, a gente encerrou o tópico que fala sobre as funções que vão automaticamente para o portal. Claro que, além dessas informações que a gente comentou aqui, desses tópicos, existem vários outros conjuntos de informações que vão para o portal automaticamente, mas são informações que não costumam dar problema durante o processo de fiscalização, né? Então, a gente nem entrou nesses tópicos porque não costumam gerar problemas. Existe aqui algumas perguntas. O cantinho da Andy, ela fez uma pergunta sobre a parte de legislação, seria a portaria, decretos e leis. Daqui a pouco a gente responde, a gente vai entrar na próxima pergunta que fala sobre essas publicações manuais e a gente vai entrar nessa sua pergunta. E surgiu uma dúvida aqui da Stefânia Gomes Dourado. Na verdade, ela falou que foi sugerido em um atendimento da Mega que não havia necessidade de assinatura do contrato, para não ficar dúvida. Apesar que você comentou aí que existem situações específicas que vocês orientam a subir o contrato sem a assinatura ali, uma vez que o contrato está com o fornecedor, né? Enfim, para não ficar dúvida, coloca o contrato com assinatura ou sem assinatura? O que é exigido é divulgar o contrato com assinatura. É a prioridade. Então, se vocês conseguem trabalhar em prol de conseguir essa assinatura, de cobrar os fornecedores, de fazer com que assinem no tempo correto, tá? Mas quando não conseguem, em situações bem específicas, tá? Não, é a exceção. Então, tá atrasando muito ou às vezes assinou e o contrato não chegou. Então, nessa situação, de forma até para agilizar a divulgação, eu às vezes sugiro que seja publicado os contratos sem assinatura, mas o mais rápido possível, tá? E com uma prioridade, pegar o contrato assinado e substituir pelo contrato que foi divulgado antes. E para a gente ir para a próxima pergunta, ainda nesse gancho que a Stefânia comentou, essas dúvidas que surgem também assim, no dia a dia, se publica a informação de um jeito ou de outro, o ideal também é que vocês abram chamados aí para a TCM, no caso do TCM Goiás, ou para o Tribunal de Contas aí do TCE Tocantins, para o que faz parte do seu município, né? E busque essa informação também, né? Porque às vezes eles vão dar com mais certeza e clareza, até para que vocês fiquem também resguardados em relação a esse assunto, né? Até porque às vezes a gente também pode receber uma orientação aqui, para não ter dúvida, né, Barnabé? Tendo dúvida é só abrir o chamado, o TCM responde. De vez em quando eu vou lá, faço umas perguntinhas para eles me respondem. Vocês estão me ouvindo? Tinha dado uma travada, agora vou... Você me ouviu, Barnabé? E os clientes me ouviram? O pessoal que está acompanhando? Eu não ouvi a pergunta. Eu estava comentando que com relação a esse assunto que a Stefânia pontuou sobre a questão da assinatura dos contratos, é sempre bom também buscar uma orientação dos tribunais de contas relacionada a esses assuntos, né? Às vezes, igual, por exemplo, eu mesmo de vez em quando vou lá, abro um chamado para receber alguma orientação a respeito de transparência quando é algo mais negocial e não ferramenta, né? Não sobre o uso da ferramenta em si. Então, é bom vocês também terem esse contato com o Tribunal de Contas para buscar esse tipo de informação e ter até um resguardo ali, ter a certeza do que está sendo feito ali, tá bom? O cantinho da Andy também fez uma pergunta sobre estrutura administrativa. Nós vamos aproveitar então esse gancho e já vamos entrar na próxima pergunta aqui, tá? O Matheus Moraes confirmou que eles me ouviram. Vamos para a próxima pergunta. Agora que a gente sabe, a gente comentou sobre os pontos ali automáticos que sobem automaticamente para o portal, mas que são alimentados manualmente em um determinado momento e que geram mais problemas, a gente já comentou sobre eles, nós vamos falar agora sobre o conteúdo, as informações que são elaboradas manualmente e quase que exclusivamente para o portal, tá bom? Então, vamos começar, já que a nossa coleguinha aqui falou, qual o nome dela? É o cantinho da Andy. Ela falou sobre a estrutura administrativa. Quais são as dúvidas recorrentes que tem em relação a esse tema? Tá. Respondendo a pergunta dela, qual é o tempo correto de divulgação das portarias, decretos e legislação, então isso é simples.
qualquer tipo de ato, ato oficial do Poder Executivo, ele entra em vigor a partir da data de publicação. Então, se você utiliza o portal para fazer essa publicação, ela deve ser feita já no mesmo dia que foi elaborada. Então, assinou, faz a publicação, porque ela só entra em vigor a partir da data de publicação. Quanto à estrutura administrativa, então, tem muitas dúvidas quanto a isso. O pessoal tem mais dúvidas sobre o que precisa ser publicado. Então, primeiro objetivo disso, eu acho que é muito bom até para a instituição. Por quê? Porque aí o cidadão que entrar em contato, ele já sabe quem procurar, onde procurar, quais são as responsabilidades, e acaba diminuindo essa sobrecarga que acontece no próprio atendimento da instituição. Então, o que tem que ser publicado? O registro de competência, tá? Esse registro de competência baseado na lei de estrutura administrativa, na lei de estrutura organizacional. Então, essas competências são detalhadas nessa legislação, então, ou as legislações que alteram a lei inicial. Uma dúvida um erro muito frequente também na hora de descrever essa estrutura, o pessoal acaba fazendo a descrição por cargos, não por departamento. Ela deve ser feita por departamento, ela não é por cargo. Então, porque ela é para atender, por exemplo, o cidadão tem dúvida quanto a uma dúvida tributária. Então, ele vai saber qual o departamento, a secretaria, a prefeitura, que ele vai procurar para sanar essa dúvida ou fazer uma solicitação. Então, as informações são o registro de competência, a estrutura organizacional de forma de legislação ou de forma de dados divulgados numa página, os endereços de cada departamento ou os endereços das unidades, o telefone dessas unidades, o horário de atendimento é muito importante, as perguntas e respostas mais frequentes relacionadas a esse departamento, essa pasta ou essa unidade. Oi? Você está me ouvindo? É só para avisar para o pessoal do Instagram que o tempo foi encerrado lá. Acompanha a gente aqui pelo YouTube e pelo Facebook, tá bom? A gente está continuando aqui com as dúvidas. Então, vem para cá que a gente vai continuar, tá? No caso, é só o pessoal entrar no YouTube, buscar o canal da Mega, né, pesquisar Megasoft, aí já vai encontrar a live lá. Exatamente. Continuando sobre a estrutura organizacional, então, outro item que é novidade nessa última avaliação é um canal de comunicação com o cidadão, tipo Fale Conosco, que permita o cidadão interessado a comunicar com o órgão por via eletrônica ou telefônica, no caso, essa telefônica seja divulgando os telefones da unidade, e a identificação do responsável por unidade da estrutura. Então, quem na estrutura, tem questão de estrutura pai, estrutura filha, por exemplo, a Secretaria de Saúde, quem é o secretário, aí dentro da Secretaria de Saúde tem suas superintendências, quem são os superintendentes, não só na estrutura administrativa, mas também na estrutura de unidades de atendimento ao cidadão, são as unidades de saúde, né, os PSFs, hospitais, as unidades de educação, os CMEIs, escolas, as unidades de assistência social. O pessoal acaba deixando de fazer essas publicações, então quem é o responsável por um CRAS, por exemplo. Então, é muito importante que essas unidades de atendimento ao cidadão também sejam divulgadas. Muito bem. Então, acabou que você antecipou a pergunta da moça sobre a parte da legislação, né, e da estrutura administrativa. Então, foram 2 em 1 aí já para agilizar. A carta de serviço ao usuário é um assunto que não é tão novo, mas que foi bastante comentado pelos nossos clientes, pelo menos aqui do pessoal do Goiás, que teve essa fiscalização recente, sobre o que é essa carta de serviço ao usuário. Comenta para a gente um pouquinho.
Ó, o interessante da carta de serviço em todos os municípios que nós acompanhamos, a criação da carta, é que eu acho que ela é mais interessante para o próprio Poder Executivo ou Legislativo do que até para o cidadão. Porque muitas vezes até a própria gestão acaba confundindo e não identificando corretamente quais são os serviços prestados ao cidadão, quem é o responsável, saber diferenciar o que é serviço, o que não é serviço. Então, na carta de serviço, até na métrica da resolução da Tricom, ela só pede a divulgação da carta, mas na Lei 3.460, que é a lei que faz essa obrigação da publicação dessa carta de serviço, ela descreve mais detalhadamente o que tem que ser publicado. Então,